Paz de Cristo, meus amados irmãos, bom nós estarmos juntos nesse encontro dessa semana. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce, nosso amor, nosso carinho. Estamos em oração pelos irmãos, pela Igreja de Cristo Jesus, que amamos muito, que fazemos parte dela. Se Deus quiser, domingo pela manhã estaremos de volta reunidos à mesa do Senhor, comendo a ceia, estudando a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7, vamos para o último bloco, onde o apóstolo Paulo dá continuidade a um assunto muito maravilhoso, casamento, família, a preocupação dele da consagração que ele tinha com a igreja, né? Nós vamos falar sobre isso. À noite vamos dar continuidade a Apocalipse, vamos entrar a partir desse domingo, com a ajuda de Deus, nas igrejas. Estávamos na introdução, no capítulo 1, agora vamos entrar na igreja de Éfeso. Temos 3 lições para a gente considerar dentro dessa igreja, e com a ajuda de Deus nós estaremos assim ministrando a palavra do Senhor. E nesse encontro a gente volta para o capítulo 2, essa beleza, essa pérola maravilhosa, onde nós temos sido alimentados por essa doce, maravilhosa palavra. Mas então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, nós lemos assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que doçura, né? Glória a Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que doçura, que maravilha. Vamos orar então. Pai querido, como é bom estarmos na sua presença. Muito obrigado a se reunir junto com os meus irmãos, ainda que virtualmente. Ó Deus, mas é um privilégio estarmos aos pés da cruz, aos pés da palavra, como Maria, se alimentando da tua palavra, Senhor. Encha-nos do Espírito Santo, encha-nos do teu poder, da tua graça, do teu amor, da sua grande misericórdia. Ó Deus, fala ao nosso coração essa palavra que nos humilha, que, ó Deus, mostra e joga luz sobre nós, e nós podemos ver claramente quem somos e quem o Senhor é. Ó Deus, tu és maravilhoso, misericordioso, amoroso, bondoso. Ó Deus, e nós somos dependentes de tudo do Senhor, nesse sentido completo da sua essência. Abençoa a minha família, minha esposa, meus filhos. Ó Deus, minhas noras, meus netos, a família dos meus irmãos, tomando as tuas mãos a tua igreja. Abençoa a igreja, enche a igreja do Espírito Santo, toma o Brasil, guarda essa nação. Ó Deus, salva essa nação. Oramos também pelas nações, salva as nações, que tu possas tocar nas nações, libertá-las, ó Deus, do poder do pecado, em nome de Cristo. Fala, Senhor, agora pela sua doce palavra, em nome de Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos avançando nesse bloco, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, e vimos a nossa posição no reino. E falamos da nossa posição temporal no último encontro que nós tivemos. E quando eu falei da posição temporal, foi aquela pergunta: o que a gente faz com a nossa natureza humana? Porque na posição temporal nós sofremos, nós choramos, nós nos angustiamos, nós temos guerra, nós temos luta, temos desafios. E deu o exemplo de Elias, que era um homem de Deus, que orou, o fogo caiu. No entanto, ele se deprime, pede a morte e come a comida de Deus,
dorme e Deus toca, ele come, anda 40 dias, e a gente pensa que ele vai decolar, mas ele entra numa caverna, mas Deus vai atrás dele e manda ele ungir a Jeú e Eliseu. Depois dessa unção, mais à frente, ele é tomado pela graça do Senhor e trasladado aos céus. Aí eu mostrei que nós vamos ter que conviver com essa situação temporal, né? A questão emocional, a questão física, essas coisas que fazem parte da nossa natureza humana, e a gente vai gemer nesse sentido. Mas falamos o que acontece nesse sentido temporal não anula a nossa posição em Cristo Jesus, porque qual é a nossa posição em Cristo Jesus? E o texto que nós temos nos servido como base dessa exposição, ela mostra para nós. Verso 4 desse capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Primeira coisa, Deus nos deu vida, né? Deus nos ressuscitou com Cristo. Segundo, e juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, ele nos ressuscita e ele nos assenta nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição espiritual. Essa é a autoridade que Deus nos deu. Deus, ele fez uma obra gloriosa na nossa vida. Então, biblicamente, em Cristo, nós estamos assim. É uma posição real, uma posição imutável, porque em Cristo nós ficaremos em Cristo até o final, em nome dele, pela fé. No entanto, nós temos essa situação temporal que ela varia de momento para momento, nós flutuamos dentro das nossas emoções, mas isso não caracteriza, não toca nessa posição que Deus fez por nós. Então, eu comecei fazendo uma pergunta no último encontro: o que Deus fez por nós? Aí eu li já o texto para os irmãos. Ele nos ressuscita, ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Mas hoje eu começo com uma nova pergunta. E a nova pergunta é: por que Deus fez o que fez por nós? Nesse texto, Paulo vai além de uma descrição da ação salvadora de Deus. Ele faz-nos compreender a motivação de Deus por fazer o que fez. Ele mostra, vamos dizer assim, a fonte da motivação de Deus. Por que Deus fez essa obra gloriosa? Por que ele nos ressuscita? Por que ele nos faz assentar nos lugares celestiais? Na realidade, a ênfase principal deste parágrafo é o que levou Deus a agir em nosso favor. Quer dizer, não foi algo que era inerente a nós, não foi algo que ele viu em nós. Por exemplo, algum suposto mérito, né? Ele nos ressuscitou porque havia mérito em nós, mas mérito no morto. Ele nos ressuscitou porque nós tínhamos o coração inclinado para ele. O coração inclinado no morto? Como um morto pode responder a Deus? Não pode responder a Deus. Então, o que Deus fez, o que fez em nós, não por causa de nós, mas sim algo nele mesmo, seu próprio favor. Um favor que nós não merecíamos, como a definição de graça, um favor imerecido. Aí Paulo, o que Paulo faz nesse bloco? Ele reúne 4 palavras para expressar as origens da iniciativa salvadora de Deus. Vamos ver quais são as 4 palavras. Primeiro, no versículo 4, na parte a misericórdia de Deus, sendo rico em misericórdia. Depois, na parte B desse verso 4 do capítulo 2, o seu grande amor. Aí, no versículo 5 e versículo 8, ele fala da graça de Deus. No versículo 7, ele fala da bondade de Deus. Então, o que Paulo reúne essas 4 palavras para expressar a origem da iniciativa salvadora de Deus. Então, o que moveu Deus fazer o que fez em nós? Repito, a misericórdia, o grande amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Então, Deus, nele mesmo, ele se levanta de uma maneira profunda e maravilhosa e começa a agir em nós. Isso, o que já fazendo a primeira aplicação para a nossa vida, isso sugere o que para nós? Sugere que nós não somos melhores do que ninguém. Né? Isso mostra para nós que nós não somos melhores
do que aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo, que estão lá fora, que são ímpias. O que nós temos que fazer é pregar para elas, interceder por elas, para que elas também sejam encontradas em Cristo Jesus e recebam aquilo que nós recebemos, né? Então nós precisamos entender isso. Nós não somos melhores, nós não somos maiores, nós não somos mais sensíveis do que ninguém. Nós fomos alcançados por essa fonte inesgotável do amor de Deus. Estávamos mortos e, portanto, incapazes de nos salvar-nos a nós mesmos, né? Somente a misericórdia podia nos alcançar os incapazes, pois a misericórdia e o amor de Deus foram liberados para os totalmente privados de recursos. Nós éramos privados de recursos e ele veio ao nosso encontro, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos redime. Isso deve produzir em nós louvor, isso deve produzir em nós adoração, isso deve produzir em nós ações de graça, isso deve produzir em nós humildade, quebrantamento. Nós precisamos ser homens e mulheres gratos, quebrantados na presença de Deus, humilhados na presença do Senhor, entendendo o grande e profundo amor que Deus tem por nós. Isso também deve nos levar à consagração, à separação, isso deve nos levar a uma devoção profunda, porque Deus, ele veio ao nosso encontro e fez essa obra gloriosa nas nossas vidas. O que esse bloco também mostra? Mostra que nós estávamos debaixo da ira de Deus, e somente o amor poderia triunfar sobre a ira de Deus. Então o amor de Deus triunfa sobre essa ira, foi maior, por isso que nós fomos alcançados, por isso que nós fomos restaurados por esse amor maravilhoso. Nada merecíamos das mãos de Deus a não ser o julgamento justo, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que nós merecíamos era um julgamento justo, Deus vindo ao nosso encontro, nos julgando, nos lançando no lago de fogo e enxofre. No entanto, nós estamos aqui hoje salvos. A gente não medita nisso, a gente não pensa nesse valor maravilhoso, insondável, incalculável. O que Deus fez com a nossa vida foi algo maravilhoso. Então, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, somente a graça poderia salvar-nos, essa graça que nós não merecíamos, porque essa graça é um favor imerecido de Deus. Então, eu convoco você a se unir comigo nessa meditação e levantar um culto de louvor, de gratidão. Todos os dias a gente ser grato a Deus, louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E a pergunta é, por que Deus agiu? Por que Deus fez o que fez na nossa vida? E eu tenho já mostrado para os irmãos essa fonte maravilhosa, essa fonte que jorra, essa fonte de misericórdia, essa fonte de amor, essa fonte de graça, essa fonte de bondade. Então, por que Deus agiu como agiu? Nós olhamos para a obra redentiva, nós podemos ver que após o pecado, quando os nossos pais pecam lá no Éden, nós podemos ver que quem agiu foi Deus. Não foi Adão que agiu. Quando Adão ouve a voz de Deus, Adão não saiu correndo, ó Senhor, me salva, ó Senhor, eu comi do fruto, ó Senhor, eu estou me contemplando nu, Senhor, me vista. Não foi um apelo de Adão, não foi uma força de vontade de Adão. Quando Adão peca e Deus vem na viração do dia ter com Adão, Adão se esconde. Adão, ele não faz isso que eu disse, ele não vai ao encontro de Deus, ele vai na contramão, ele se esconde, porque ele tinha feito uma vestimenta de folha de figueira, e aí ainda assim, para tampar a sua nudez, se esconde de Deus. Deus foi atrás de Adão, e a pergunta que ecoa até hoje, Adão, onde tu estás? Aí o que Deus faz? Deus, ele age, Deus vai na frente, Deus mata um animal, tira aquela vestimenta de Adão, aquelas folhas de figueira que não serviam para cobrir a nudez de Adão, porque muitas vezes nós tentamos, pessoas tentam, como nós, um dia tentamos cobrir a nossa nudez diante de Deus, fazendo obras, fazendo coisas boas, não, sou uma pessoa boa, aí eu dou esmola, eu ajudo os carentes, isso é bom, faz parte da criação, essa generosidade, no entanto, isso não nos salva. Quando a gente
olha para a salvação, quando a gente olha para a redenção, o pecado, ele precisava de algo muito forte, algo santo, uma oferta maravilhosa, que Pedro fala que nós fomos comprados não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. A oferta precisava ser perfeita. E foi Deus quem providenciou isso. Não foi nós que providenciamos isso. Inclusive, Pedro disse que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, Deus, no seu decreto, já tinha planejado a obra redentiva. Foi Ele quem fez, foi Ele quem providenciou. Então, Ele providencia a redenção de Adão. E antes de expulsar Adão do Éden, Ele faz uma grande promessa de Gênesis 3,15, né, que da mulher nasceria uma semente e ela pisaria na cabeça da serpente. Essa semente pisaria na cabeça da serpente. Então, antes de Deus expulsar Adão, ele fez uma promessa. Então, percebam que tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. E quanto a nós devemos, nós que já recebemos esse favor imerecido, nós precisamos acordar para Deus. Nós não podemos abandonar o primeiro amor, nós não podemos abandonar a gratidão, nós não podemos abandonar a devoção, nós não podemos abandonar essa dependência desse grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, esse Deus que nos remiu e que nos salvou. Então a pergunta continua: por que Deus agiu como agiu em nosso favor, né? Movido pela pura misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua bondade, ele salvou-nos para mostrar nos séculos vindouros também a suprema riqueza da sua graça. No versículo de número 7, Paulo mostra isso, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, eu repito, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, se isso não te empolga, se isso não te alegra, se isso não te levanta, se isso não faz com que você se sinta alguém privilegiado, abençoado, alguém enriquecido por esse grande Deus e Salvador, não, aí não tem mais jeito, porque a única fonte é essa, o único caminho é esse, o único jeito é esse que Deus fez em nós em Cristo Jesus. Então levanta a sua cabeça, né? Se reanime no Senhor, porque tu és alguém importante para Deus. Tu és a menina dos olhos do Senhor. Tu és a herança do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus. Nós somos a herança dele. Ele nos comprou com o seu sangue e nós devemos de dar muito louvor ao Senhor. Isso significa, esse versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Isso significa que nós somos testemunhas vivas da sua bondade. Testemunhas objetivas, né? Pessoas olham para nós e contemplam aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós exibiremos as pessoas de fora, sem chamar atenção a nós mesmos, aquele de quem devemos a nossa salvação. Chamamos atenção para ele, por Cristo, que morreu por nós, que se deu por nós e que fez uma obra gloriosa na nossa vida. Aí nós percebemos uma coisa nesse bloco que nos coloca no nosso lugar, que nos humilha, porque muitas vezes nós nos sentimos bons, muitas vezes nós nos sentimos justos, muitas vezes nós sentimos que há, vamos dizer assim, mérito em nós, mas esse bloco mostra que não há mérito em nós. Esse bloco mostra a soberania de Deus, a soberania livre de Deus, o amor livre de Deus operando na nossa vida. Então, quando nós olhamos para a obra redentora, o que nós podemos perceber claramente, não foi pelo nosso esforço, salvos pela graça, não foi pela nossa capacidade, não foi pela nossa força de vontade, porque estávamos mortos. Nós estávamos dentro do versículo 1 ao versículo 3, eu quero trazer a nossa memória, o nosso estado. O Paulo diz o seguinte: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa posição, meus irmãos. Então, nós estávamos amarrados, escravizados, mortos em delitos e pecados. Satanás reinava, o pecado reinava, nós estávamos no lamaçal de miséria. E, então, não foi pela nossa força de vontade. Por isso, nós somos testemunhas vivas da misericórdia, do amor, da graça e da bondade de Deus, como essas virtudes são ressaltadas, porque essa é a fonte. Deus fez o que fez na nossa vida por causa desses elementos maravilhosos que eu tenho repetido aqui para os irmãos. Por isso, toda glória, toda honra sejam dada a Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o poder regenerador do Espírito Santo. Não há glória em nós, não há mérito em nós. Nós devemos de louvar e bendizer o nome do Senhor. Quando nós falamos, por exemplo, de aplauso aos homens, quando nós falamos de reconhecimento aos homens, obviamente nós somos gratos a Deus pelos vasos que Deus usa, porque Deus usa os vasos para abençoar a igreja, né? Para abençoar pessoas, mas os vasos são de barro, os vasos são simplesmente pessoas que são usadas pelo Senhor. Eles não são dignos de louvor, nós não somos dignos de glória, nós não somos dignos de honra, nós somos, vamos dizer assim, homens e mulheres necessitados de oração, necessitados de ajuda, isso que nós somos. Então, quando nós falamos contra isso e falamos, meus irmãos, só a honra tem que ser para Deus, a glória tem que ser para Deus, né? E é verdade, é isso que a Bíblia diz, né? Então, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Deus Pai, ao ressuscitar Jesus, ele mostrou algo assim maravilhoso. No capítulo 1, no versículo 19, nós lemos o seguinte, Efésios 1, 19, diz o seguinte, e, e qual a grandeza do seu poder, isso aí no capítulo 1, né, para com os que cremos segundo a eficácia da sua força, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse ponto que eu quero chegar aqui é para mostrar algo aos irmãos. Deixa eu repetir para ver se você consegue pegar a ideia. Então, Paulo aqui está orando pelos Efésios, aí nesse capítulo 1, aí no versículo de número 19, eu repito, e qual a suprema grandeza do seu poder. Então, o que é supremo? Superioridade é o grau mais elevado. Então, o que Deus fez? O que Paulo diz? Ele mostra a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, o qual exerceu ele em Cristo. Então, Deus mostra a suprema grandeza do seu poder na ressurreição de Cristo Jesus. Agora, então, em Cristo vemos essa suprema grandeza do poder. Então, quando nós olhamos esse poder de Deus na ressurreição, e aí Paulo fala a suprema grandeza do seu poder, Paulo está mostrando que o poder da ressurreição de Cristo é maior do que o poder da criação. Que na criação, a criação é algo poderoso. A criação veio por uma palavra liberada pelo Senhor. Mas Gênesis não fala, começa assim, aí Deus, na suprema grandeza do seu poder, começa a criar. Não, diz, o Espírito de Deus pairava e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando nós vemos o mar vermelho, Deus diz para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Quando Moisés toca o cajado, o mar se abre, mas em momento nenhum a Bíblia diz que Deus estava mostrando a grandeza do seu poder. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele interpreta a ressurreição de Cristo como a grandeza, o grau mais alto do poder de Deus, que foi chamar o seu filho dentre os mortos. Então, a ressurreição é algo maravilhoso que está inserido na suprema grandeza do poder de Deus. Agora, nada se compara com a ressurreição. Agora, quando nós, vamos voltar lá para o texto de base, quando nós olhamos no tocante a nós vemos algo aqui diferente. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele diz,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, ele nos ressuscita, ele nos coloca assentado na região celestial para mostrar a suprema grandeza da sua graça. Aí a pergunta é: qual é a diferença? Qual é a diferença entre o supremo poder exercido em Cristo e a suprema graça exercida em nós? A diferença é que Cristo foi perfeito, Cristo foi sem mácula, Cristo foi um sacrifício aceitável. Em Cristo não foi operada a graça, não foi um favor imerecido. Ele morreu, não houve dolo nele. Ele foi perfeito. Ele foi uma oferta perfeita. Ele foi o filho perfeito. Então, quando ele morre, o que Deus faz é a suprema grandeza do poder. Ele ressuscita a Cristo Jesus dentre os mortos, né? Então, por causa de Cristo, ou juntamente com Cristo, nós provamos a suprema grandeza da sua graça. Por que nós provamos a suprema grandeza da sua graça? Porque graça é um favor imerecido. Então, nós fomos ressuscitados não porque nós éramos perfeitos como Cristo, mas por causa de Cristo, esse favor imerecido foi liberado a nós. Então, percebam, irmãos, que o que Deus fez por nós é maravilhoso, passa por Jesus, e aí a suprema é o grau mais alto dessa bondade de Deus para conosco. Isso deve nos prostrar, isso deve nos quebrantar, isso deve trazer gratidão no nosso coração, pela suprema grandeza da graça de Cristo liberada em nós, esse favor imerecido, maravilhoso. Ele nos ressuscita num grau mais alto, ele faz uma obra na nossa vida. Por isso, eu quero falar agora de um caso que vai servir como analogia para ver se joga luz, se enriquece assim essa questão de gratidão e de reconhecimento daquilo que Deus fez por nós, porque muitas vezes nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos que só Deus pode fazer, só Deus pode operar, só Deus pode fazer obras gloriosas na nossa vida. Eu tive uma experiência essa semana assim, maravilhosa, e depois fiquei pensando, puxa, não sei se eu fui muito forte, mas foi real. Estava com um grupo de pastores, né? E a gente estava alugando um imóvel, e a pessoa que vai ser responsável pelo trabalho diz: não, em 6 meses eu faço esse trabalho crescer. Quer dizer, essa pessoa estava dizendo que em 6 meses ela iria fazer obra maravilhosa e que pessoas viriam e a igreja ia encher e tal. Aí eu não aguentei, eu levantei: irmã, falei assim, a irmã não vai conseguir fazer. O único que pode fazer é ele. Aí, e depois eu fiquei meditando, falei: meu Deus, deu aquele choque, né? Porque não é o homem que faz. Nós podemos pregar, podemos orar, podemos fazer, mas a gente não converte ninguém, né? A gente pode fazer várias coisas, jejuar, evangelizar, a gente pode, mas a gente não converte ninguém, né? São pessoas mortas em delitos e pecados, como nós um dia estávamos, e só Deus pode fazer. Aí, quando a gente vê a obra na nossa vida, quando a gente vê a obra em nossa volta, temos que fazer como um presidente que estava se aposentando de uma faculdade. Aí você sabe que todos os presidentes que se aposentam, o retrato dele fica lá naquela sala de honra dos presidentes que passaram, né? Aí lá na fala dele final, né, e agradecendo aquela coisa toda, e aí ele disse o seguinte, né: quando as pessoas olharem para esse quadro no futuro, né, o quadro dele, né, que estava lá junto com os outros, ele apontou para ele. Então, repetindo, quando as pessoas no futuro olharem para esse quadro, vão perguntar: que quadro maravilhoso! Quem foi o pintor? Perceberam a sabedoria dele, né? A humildade dele? Ele disse assim: quando alguém no futuro olhar para esse quadro que era ele, as pessoas vão perguntar: quem foi o pintor? Então ele estava jogando a glória para o artista.
Ele não estava dizendo, as pessoas vão perguntar, quem foi esse presidente? O que ele fez? Né? Não, as pessoas vão perguntar o artista. Então, quando as pessoas olharem para nós, né, as pessoas não devem perguntar qual foi a obra dele, o que ele fez. Né? As pessoas devem perguntar, né, quem foi o pintor, quem foi o artista, quem foi o Deus que fez uma obra gloriosa nessa pessoa que estava morta em delitos e pecados e agora essa pessoa é transformada pelo poder de Deus, uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada, uma pessoa separada, uma pessoa santa, piedosa. Então, porque a glória, meu irmão, minha irmã, tem que ser do Senhor. Nós não merecemos, não há mérito em nós, não há uma gota de mérito em nós, por mais esforçado que nós sejamos, por mais consagrados que nós sejamos, porque o que nós temos, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, né? É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem dá a primeira e a última palavra, né? E foi o que João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça, porque os discípulos voltaram falando para João Batista, olha, aquele que você disse que viria, ele está lá batizando também. Aí João Batista disse o seguinte, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, não só aplicando para o texto em si, mas fazendo uma aplicação para nós, o que nós temos, nós recebemos. Nós recebemos. Não é inerente da nossa vida. Domingo próximo passado, eu estava assim com uma impressão, uma sensação tão maravilhosa no meu coração, né, de ter assim o privilégio de poder ministrar, de poder pregar, de poder se reunir com os irmãos, de poder ministrar o louvor a Deus, de poder ministrar a palavra do Senhor. Me senti assim tão privilegiado, tão grato a Deus, né? de estar pastoreando um lugar que agora esse mês de março eu vou, com a ajuda dele, eu e minha amada vamos completar 29 anos no mesmo lugar, pastoreando uma igreja, né? Eu tenho pessoas lá que chegaram junto comigo, e tem pessoas lá que estavam antes de mim, porque era uma congregação, que estão até hoje comigo lá, adorando a Deus. Um privilégio, é Deus quem faz, é Deus quem abençoa. Então, quando você olhar para a sua vida, olhe primeiro para Ele, agradeça ao Senhor, é Ele quem abre, é Ele quem fecha. Muitas vezes nós não entendemos isso, nós achamos que nós podemos alguma coisa. Você não pode nada, eu não posso nada, né? É Ele quem faz, é Ele quem opera. E os versículos 8 a 10, eles dão continuidade a esse tema da graça. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí o verso 8, verso 10 desenvolve o tema da graça de Deus e explica um porquê nas eras vindouras Deus demonstrará a sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. É por causa da salvação. O versículo 8, voltando ao verso 8, pela graça sois salvos. Então a salvação é algo sublime, a salvação é algo maravilhoso, a salvação é algo que nós devemos de agradecer a Deus todos os dias, como Jesus disse para os seus discípulos, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida do Cordeiro. Nós temos que nos alegrar dia por dia, porque nós somos salvos, salvos pela graça, mediante a fé, uma fé que não vem de nós, não é inerente a nós, não faz parte da nossa natureza. A fé redentiva não faz parte da nossa natureza. Eu sei que essa questão de fé é uma questão muito profunda, porque Paulo fala que Deus repartiu uma porção de fé para cada um de nós. Dá a impressão que nós temos um tipo de fé, né, repartido pelo Senhor. Mas o dom redentivo da fé parece que tem um tom diferente, né? Porque aqui temos três palavras fundamentais que nós podemos ver. Salvação, nesse versículo 8. Salvação, pela graça, sois salvos. Graça e fé. Né? E por outro lado, um miserável pecador agora transformado pela graça de Deus.
somos transformados pela graça de Deus. Então, a salvação, ela é mais do que o perdão. Salvação é a libertação da morte. Deus nos libertou da morte. Salvação é libertação da escravidão. Deus nos libertou da escravidão. Salvação é também a libertação da ira do Deus justo, do Deus eterno, descrita nos versos 1 e 3, que nós éramos filhos da ira. Como Paulo diz em Tessalonicense, Jesus nos livrou da ira vindoura. Então, repetindo, salvação é mais do que perdão, é libertação. Fomos libertos da morte espiritual, da morte eterna, da escravidão do pecado, da escravidão desse mundo, liberto da ira de Deus. Então nós estamos agora salvos num modelo maravilhoso. Então essa graça e misericórdia de Deus, livre e merecida para conosco, e a fé e a confiança humilde que temos em Cristo, deve nos humilhar e nos levar aos pés da cruz. E para reforçar esta declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Deus por meio da confiança em Cristo Jesus, Paulo acrescenta duas negativas que se equilibram de uma maneira maravilhosa. Aí a gente volta para o texto para a gente perceber isso, essas duas negativas, né? E ele começa, porque pela graça sois salvo mediante a fé, isto não vem de vós. Essa é a primeira negativa. A fé que não é inerente a nós, mas é dom de Deus. Segundo, ele diz o seguinte, no versículo de número 9, não de obras, é a segunda negativa, não de obras para que ninguém se glorie. Isso tem que nos humilhar. Isso deve, e também deve nos levar a gente a orar pelas pessoas que não têm Cristo, para que Deus as alcance, para que Deus as chame, para que Deus as salve, e que nós devemos pregar o Evangelho para essas pessoas constantemente e mostrar para elas que só Jesus Cristo salva, porque eu quero repetir as duas negativas. Primeiro, a salvação é pela graça mediante a fé, e a fé não vem de nós. Primeiro, isto não vem de vós. Segundo, não de obras para que ninguém se glorie. Então, não há efeito meritório, né? Alguém fez alguma coisa e ele merece. Não, Paulo diz não de obra para que ninguém se glorie. Não tem como se gloriar na salvação. Quando nós falamos do reino de Deus, o homem tem que se despir, o homem tem que se quebrantar diante desse Deus maravilhoso, eterno, Deus profundo. Então, a salvação é um dom de Deus. Agora, Paulo fecha falando o seguinte, vamos lá para o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, eu queria chamar a atenção para os irmãos, porque a ênfase desse versículo, porque muitas vezes nós lemos esse versículo assim rapidamente, e nós pensamos que a ênfase é que é as boas obras. Não, tá vendo? Deus nos chamou para as boas obras, mas a ênfase não é essa. A ênfase está no verbo criar, lá no início, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então, só que criar, isso significa que nós somos a obra de Deus, e não o nosso esforço. Isso significa que nós fomos criados em Cristo. E Paulo, quando fala desse verbo criar, né, Paulo não usa esse verbo para falar da criação do homem no início, lá no Éden. Mas ele usa o verbo para falar da criação do novo homem em Cristo Jesus. Voltem ao texto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Aí tudo muda. Aí depois vem as boas obras, como consequência dessa criação em Cristo Jesus. Ela não vem na frente. Primeiro vem o poder criativo de Deus em Cristo Jesus, que é o poder redentivo. É quando o Senhor nos recria, né? Nos regenera em Cristo Jesus. Ele faz de nós, homens e mulheres,
transformado, aí sim nós vamos praticar as boas obras como consequência disso. E a gente não pode se enganar, a gente não pode achar que quando alguém ele faz uma coisa boa, esse alguém é regenerado. Porque a gente pode se confundir nisso. Mas quando alguém é regenerado de fato, ele faz de fato boas obras. Porque ele foi criado em Cristo Jesus para isso. Aí passa a ser inerente à salvação. É uma obra porque fé sem obras é morta, né? Tiago diz. Então, quando cremos, fomos recriados em Cristo Jesus, não tem como a gente produzir, a gente vai produzir. Aí o que nós podemos também ver nesse versículo 10 rico, maravilhoso, profundo, a gente pode ver um contraste completo. O primeiro contraste é entre dois estilos de vida. Né? Nesse bloco a gente vê que nós estávamos em trevas, né? Mortos em delitos e pecados. Esse é o primeiro ponto. E o contraste é que agora estamos em boas obras, porque nós fomos criados em Cristo Jesus. Esse é o primeiro contraste. Primeiramente, o homem caído e agora o homem regenerado, criado em Cristo Jesus. Um homem em delito, em pecado e agora um homem fazendo boas obras em Cristo Jesus, porque ele foi transformado. Foi isso que Deus fez com a nossa vida. O segundo contraste que nós podemos ver nesse bloco dois senhores. O Satanás, né? Estávamos debaixo do príncipe deste mundo, né? Como diz o texto lá no versículo 2, e agora nós temos outro Senhor que é Cristo Jesus, né? Então, antes Satanás dominava sobre nós, estávamos debaixo do jugo dele, agora nós estamos debaixo do jugo do Senhor Jesus, que Jesus disse que o jugo dele é suave, né? Leve e suave, esse Senhor maravilhoso, contraste maravilhoso. Agora, e a pergunta para a gente fechar é o seguinte: o que poderia ter ocasionado semelhante mudança? Será que foi força nossa, capacidade nossa? O que poderia fazer é, essa profundidade, essa transformação, como disse Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura, né? O próprio versículo diz aquele que está em Cristo, né? E a pergunta foi, o que poderia ter ocasionado semelhante mudança? Somente uma nova criação pela graça e o poder de Deus em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer, só Ele pode operar, só Ele pode ungir as nossas mãos, só Ele pode ungir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, só Ele pode nos salvar. Somos salvos pela graça de Deus. Então, quando a gente reflete sobre isso, quando a gente medita, a gente coloca os nossos olhos nesse texto, e a gente, cada leitura, cada meditação, ele vai assim, borbulhando de riqueza, e a gente louva o Senhor, exalta o nome do Senhor. E aí amanhã, quando alguém olhar para nós, a pessoa vai perguntar: quem foi o artista que fez essa obra gloriosa? E a gente vai dizer: foi o Senhor Jesus. Foi Deus Pai que enviou seu Filho para morrer pelos meus pecados e me selou com o Espírito Santo a fim de que eu pudesse ser uma testemunha viva do poder dele, transformador, regenerador, redentivo, que fez uma obra gloriosa em mim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, toda honra, toda glória sejam dadas para o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Celestial, nós somos gratos pela salvação eterna. Nós te agradecemos pela sua bondade, nós te louvamos pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela libertação, obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, que o seu nome seja glorificado. Tu és o grande artista que fez a obra gloriosa na nossa vida. Toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba, Senhor amado, nós somos gratos. Tu és digno, só tu és digno, só tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos vivos, de pé, guardados pelo teu poder, por causa do Senhor, por causa da sua bondade, por causa da sua grande misericórdia. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em Cristo Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Cristo, e que os salvos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor possa derramar luz sobre o nosso coração, para que nós possamos entender e perceber profundamente
que toda honra, toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos em nome de Cristo Jesus. Até domingo pela manhã em Cristo Jesus. Amém.